Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma discussão voltada para os amigos que estão aí no primeiro ano do ensino médio, agora, né, praticamente no final dessa etapa, né, aí prestes a cursar o segundo ano do ensino médio. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre um tema bastante interessante e que não é estranho para nós, pois está bem penetrado no nosso dia a dia. Foi algo que também nós, lá no ensino fundamental, acabamos estudando um pouco, né, lá em ciências, especificamente o nono ano, oitavo, às vezes até no sétimo ano, já começa a falar sobre máquinas simples, e vocês verão que é um assunto bastante simples, como o próprio nome nos sugere, e que tem uma ampla aplicação, né? Inclusive a aplicação no próprio corpo humano, né? Que isso é bastante interessante, tá? E nós iremos começar a discutir, né, um pouquinho agora, destacando o que é uma máquina simples, como elas são classificadas e algumas aplicações, né? Diversas aplicações, na verdade, e que nós veremos que, de fato, é importante entendermos, né? Pois há coisas bastante importantes no nosso dia a dia que estão explicadas através deste conhecimento, né? E sem contar que esse conhecimento também é fundamental para compreensões de tópicos futuros, tá? Então é importante a gente dedicar esse tempo. Bem, pergunta fundamental para o nosso estudo: o que são máquinas simples? Tá? Essa é a nossa primeira pergunta esta que irá fazer a diferença para nós entendermos, né, o que de fato é uma máquina simples, no que ela se consiste. Então, vamos responder essa pergunta e entender um pouco mais, né, do que são máquinas simples. Bem, máquinas simples, só para nós entendermos o contexto, máquina simples ela sempre esteve presente no contexto da humanidade. Então, desde sempre, as máquinas simples elas auxiliaram a humanidade, né? Na verdade, o ser humano é que desvelou, né? Mas a mesma sempre existiu. Se nós formos pensar da importância das máquinas simples na antiguidade, foi muito grande, né? Imagina você ter construído aquelas pirâmides, né, do Egito. Imagina como foi feito aquele transporte de pedras, né? Enormes pedras, para a construção daquelas pirâmides lá no Egito, né? Imagina a dificuldade, mas em contrapartida, imagina quais técnicas
que os mesmos utilizaram para deslocar enormes pedras e fazer aquela magnífica construção que é considerada uma das mil maravilhas da humanidade. Imaginemos como aquilo foi feito, imaginemos a dificuldade, como, na verdade, esses materiais foram deslocados, né? E você já começa a ficar curioso, né? Porque como, né? Pedras enormes, pesadas, certamente os mesmos já tinham conhecimento do que era máquina simples e que com certeza acabou facilitando e facilitando bastante a vida dos mesmos na época, e que, portanto, deu condições para que aquelas belíssimas construções e outras também na antiguidade, não só na área da construção civil, a gente temos a aplicação, né, de máquinas simples, mas já passando já um adiantamento, o nosso corpo humano ele, ele também é uma máquina simples. Imagina, por exemplo, o movimento da nossa perna, o movimento do nosso braço. Existe um tipo de máquina simples que nós iremos dizer qual é, quando nós formos detalhar os 3 tipos básicos de máquinas simples. Então, resumindo, falar do que são máquinas simples, em suma, é pensar em um instrumento, em um meio que facilitou a vida da humanidade. Primeiro ponto. Segundo ponto é saber que máquinas simples, em suma, são recursos que facilitam a realização seja de um deslocamento, seja de uma obstrução, enfim. Máquina simples, em suma, ela foi e é um instrumento facilitador, não é? Para a realização de atividades, tá? E nós iremos entender como como essa facilitação é feita, como ela acontece. Então vamos agora, de fato, partir para entendermos quais são os 3 tipos básicos. Vale salientar que para a antiguidade existem outros tipos de máquinas simples, mas para nós hoje, basicamente, nós classificamos as máquinas simples em 3 tipos, que são alavanca, roldanas ou polias e planos inclinados. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um delas, né? E trazer algumas aplicações, né, para podermos deixar isso aí bem claro. Bem, alavancas, temos na realidade, né, uma aplicação muito importante, interessante e antiga. Retomando, né, quando nós falamos lá das construções das pirâmides, certamente o princípio de alavanca, né, que é onde basicamente a alavanca ela consiste, né, e aí representando, vamos imaginar, por exemplo, eu tenho um sistema pedra, pedra e madeira, né? Essa madeira, né? Ela, ao ser apoiada na pedra, tem uma pessoa numa ponta dessa madeira e que vai fazer esse movimento de alavanca, fazendo com que facilite o deslocamento, por exemplo, dessa pedra. Então, portanto, que isso existe um princípio físico que está por trás, né? Que justamente isso faz com que
eu consiga deslocar um material bastante pesado e com um instrumento simples, que chamamos de máquina simples, eu consigo deslocar. Bem, uma outra aplicação muito interessante também de alavancas é o movimento do nosso braço, nossa perna, né? Imagina você, por exemplo, aí na academia, tá? E você tá com aqueles halteres, né? E você faz aquele movimento de, é, é, de, de alavanca mesmo, né? Pois você coloca na sua mão o halteres e você vai fazer aquele movimento de para cima e para baixo, tá? E esse movimento ele é feito em, em relação a um ponto fixo, que esse ponto fixo é o nosso cotovelo, no caso, né? Então você faz esse movimento de alavanca, né? Que seria uma aplicação simples, né? Que está naturalmente no nosso corpo humano, enfim, que está desde sempre conosco, né? E é levando em consideração este princípio, esta ideia que nós aplicamos, né, para outros contextos, na Constituição Civil, por exemplo, como já nós destacamos. Um outro tipo de máquina simples, bastante interessante também, é as rodanas ou polias. Isso facilita bastante, meus amigos, o deslocamento o deslocamento também e de objetos bastante pesados, né? Isso facilita, isso faz com que, basicamente falando fisicamente, você subdivide-se a força resultante do meu objeto. Então, você tem um objeto que pesa 10 newton, quando você submete a mesma sobre uma rodana ou polia, e você quer, por exemplo, suspendê-la, né? Você amarra ela, esse peso, né? Numa corda, né? Você passa por uma rodana e ali você faz o deslocamento. Você vai perceber que a força, basicamente, do meu objeto, ela está dividida por 2 e, portanto, isso facilita, tá? E temos várias aplicações, né? Vamos pensar aí na própria construção civil, né? Deslocar objetos pesados. Uma aplicação relativamente simples também que é o princípio, né, do funcionamento dos elevadores, né? Imagina que o peso, né, que aquelas rodanas desloca, mas evidentemente que os cabos de aço, ao passar sobre aquelas rodanas, subdivide, né, em 2, 3, dependendo da quantidade, ou seja, quanto mais rodanas, mais leve, entre aspas, vai ficar o objeto, ou melhor, facilitará, porque você subdivide, né, o sistema, a força. E há um todo em princípio físico, que é importante entendermos esse primeiro ponto, né, do que da função, né, de uma rodana, que mais para frente a gente entende, né, como isso acontece. Você vai ver que basicamente você tem uma atração, né, tem a tração que faz com que desloque, né, a corda e puxe o objeto, né? Enfim, é um ponto importante que é a ser destacado aí também. Uma outra máquina simples bastante interessante também é os planos inclinados, né? Às vezes a gente não sabe muito bem para que serve, né? E às vezes a gente vê bastante aí no nosso dia a dia planos inclinados, né? Imagina aí, por exemplo, nas repartições públicas, né? Nas nossas escolas, por exemplo, é muito simples, é muito comum, aliás, vermos rampas de acesso, né, que facilita, por exemplo, os cadeirantes, né, porque basicamente
o que acontece, né, fisicamente em um plano inclinado, né? Isso faz com que também, da mesma forma, conforme nós já havíamos destacado anteriormente, que um plano inclinado ele também vai fazer aquela mesma relação, né? Vai diminuir ou facilitar o deslocamento, pois a força que é exercida sobre aquele objeto ao ser deslocado sobre um plano inclinado, isso fisicamente facilitará, melhor redistribuirá a força daquele objeto de tal forma, facilitando e dando condições para que eu consiga deslocar. Então, basicamente, quando nós falamos de planos inclinados, antes de qualquer coisa, é uma máquina bastante antiga também, tá? Conforme já destacamos as outras. E para isso, né, uma aplicação simples também, né, basicamente, carregar, por exemplo, caminhões. Né? É muito interessante se fazer um plano inclinado, né, que vai facilitar, por exemplo, o descarregamento, né, de objetos, de um caminhão, por exemplo. Imagina aí, por exemplo, você colocar algum objeto pesado e que demandaria um deslocamento, sei lá, de uma forma não tão trivial, né? Por exemplo, subir um carro e um caminhão, por exemplo. Seria tão trivial você submeter deslocamento do mesmo, sei lá, através de uma rodando, não seria tão trivial. Imagina a estrutura toda, enfim. Então, basicamente, nós destacamos os 3 tipos de máquinas simples aqui, tá? Que mais à frente nós iremos fazer algumas atividades que irá melhor corroborar com o entendimento desses instrumentos, tá? Que estão bastante presentes no nosso dia a dia, tá? Então, nós acabamos aqui a nossa apresentação, nossa conversa, e vamos seguir os nossos estudos, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E é isso, amigos. Até a próxima. E estamos juntos.